eu vou reproduzir um tutorial do Pinterest de como desenhar o Mickey. Eu tô desbloqueando os pincéis, porque eu agora tenho dois pincéis que eu gosto muito, que é um pincel que é de sketch, que eu gosto bastante, que é tipo bem de lápis mesmo, e um outro que é a Pencil, e todas elas são numa vibe tipo de lápis mesmo, de rascunho. Ai, eu gosto muito. Essa aqui é a Pencil, igual eu testei com vocês, tem essa outra também que eu gosto, e tem a Sketch, que eu gosto muito, 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 muito. Mas pra fazer, eu até não, eu queria usar a Pencil, mas sei lá, não era ainda do jeito que eu queria. Aí eu fui peguei a Sketch. Eu tava até caçando, mas ela tava ali todo o tempo. Tipo, eu não tava enxergando ela. Mas é a Sketch. A Sketch, ela é assim, ela é bem esfumadinha. E o objetivo aqui é fazer, né, no caso, o tutorial de como desenhar o Mickey. Reproduzindo um tutorial de como desenhar o Mickey. Só que tem sem perfeccionismo. Só vamos ver no que vai dar. Aí eu começo com uma régua de círculo, faço o círculo, o pincel tá em 8.0 e aí eu começo a fazer as marcações. Eu tento reproduzir igualzinho, tá ali, e inclusive se eu fosse desenhar por mim mesma, eu ia só fazer o círculo, mas ali não, ele acentua onde que vai, ou no caso a orelha do Mickey. Eu achei isso interessante porque a gente já tem pré-estabelecido o lado, né, e comprimento da orelha. Isso eu acho bem útil. Eu não faria, mas é uma coisa que eu vou agregar porque eu achei interessante. Depois que eu fiz isso, eu venho fazendo a parte aqui, montando a parte onde vai ficar o focinho do Mickey. E aqui, depois que tá delimitado, eu venho fazendo a parte do olho dele. Eu tô tentando fazer um tipo de desenho mais livre, então se vocês forem reparar, eu não vou usar tantas réguas assim. Eu vou usar régua, claro, usei para fazer a base, a orelha, mas os detalhes eu vou fazer manualmente mesmo para treinar o meu traço. Faço os detalhes dos olhos, né, do Mickey, e aí depois tem toda a parte do rosto. A gente sabe que ele tem essa voltinha aqui ao redor do rosto dele e eu levei muito mais tempo do que eu precisava para fazer essa parte, porque eu queria que ficasse idêntico à minha imagem de referência. Porque se vocês for reparar, a voltinha do Mickey ali da cabeça do Mickey é muito pequenininha, tipo, quase não dá pra ver só praticamente a fenda. Mesmo assim, eu tentei, gente, mas não consegui não. Não ficou desse jeito, ficou mais marcado, mas isso não desfigurou em nenhum momento o Mickey. Apenas ficou diferente. E eu gostei muito porque eu tava vendo em algum lugar, não lembro aonde, eu tava vendo uma pessoa desenhando e as pessoas falando, nossa, tipo assim, a pessoa pegava, sei lá, a Wandinha e desenhava a Wandinha. E a Wandinha ficou diferente da Wandinha, né? Tipo, que a gente vê os desenhos da Wandinha, ficou diferente. Aí a pessoa falou assim, olha, gente, eu tô desenhando e aquilo ali, a Wandinha, é minha referência. Porque se for para ficar idêntico à Wandinha, eu passo por cima. Então não é passando por cima, é desenhando. A minha referência é aquela, óbvio que não vai ficar idêntico à Wandinha, vai ficar no meu estilo, vai ficar no meu traçado e vai ficar no meu nível de desenho. Eu achei genial, porque é sobre isso. A gente tenta desenhar e a gente às vezes tem uma foto de referência, uma imagem de referência, um desenho de referência. A gente quer muito que esse desenho fique, o nosso desenho fique absolutamente idêntico àquela nossa referência. Mas não faz sentido e também não tá dentro do contexto. Até porque se fosse para ser idêntico, a gente passava por cima, que é bem mais simples, bem menos estressante. Então eu tô passando para frente essa informação que eu escutei, que fez muito sentido para mim e fez com que eu voltasse a desenhar sem ficar me pressionando tanto com relação à perfeição. Aí eu venho pintando, como falei para vocês, eu gosto muito desse pincel, de verdade. Então, eu acho muito satisfatório pintar com ele, eu acho muito satisfatório as falhas que ele dá. E aí eu fiz a mesma coisa com a orelha do Mickey. A orelha do Mickey não tem segredo, e eu fiz essa line art agora que eu tô fazendo uma camada acima para não ficar depois eu não ter como tirar o rascunho. Então, eu crio uma nova camada, diminuo um pouco mais a opacidade do rascunho base, e aí eu faço por cima, né? Porque aí eu já tenho a base. Aí eu venho pintando aqui, no caso da orelha, eu achei bem legal, ele dá uma textura de papel mesmo, né? Esse pincel. Depois que eu fiz isso, eu venho com uma camada, diminuo a opacidade, mas eu vou ter que voltar, tirar tudo, aí diminuir a opacidade do de baixo, deixar bem fininho e vim com um pincel bem menor. O pincel aqui tá em 4.0 e eu fiz isso para eu conseguir ver o que eu estava fazendo e também para me ter noção se tá ficando bom.
Eu fiz isso de um olho, eu fiz isso no outro. Se eu não me engano, um olho ficou maior do que o outro, tá, gente? Eu sei disso e eu vou consertar isso lá pra frente. Mas na minha referência é só um círculo, né? Não tem essa parte de baixo que eu fiz. Aí eu fiz por minha conta própria mesmo, que eu acho que fica mais a ver com o olho. Aí eu venho pintando, eu até aumentei o pincel para 10.2 para ficar bem legal e venho fazendo esse traçado, subindo ele bonitinho. Depois que eu fiz isso, eu venho fazendo o escanteio aqui do olho e depois eu venho para a parte, né, de tirar o zoom e ver como que tá ficando. Depois que eu fiz isso, tem o nariz dele. O nariz dele ali na minha referência tem um brilhinho. E o olho não ficou parecido com a minha referência, definitivamente, não ficou. Ele ficou um olho mais aberto, sabe? Aqui embaixo, por exemplo, eu não fechei o olho. Na minha foto de referência é um círculo certinho, fechadinho. Parece que é um olho um pouco mais redondo e comprido. O meu ficou um pouquinho mais gordinho. Além do mais, o meu ficou um pouco maior e outro menor, né? Eu mirei em um num olho e mirei em outro em outro. Aí depois eu venho fazendo a parte da boca, que ele é de ponta a ponta. O sorriso do Mickey é um sorriso muito grande, então eu faço aqui de ponta a ponta. Depois que eu fiz isso, eu venho fazendo a parte de baixo aqui da boca dele, que aí não é muito grande. E aí tem os detalhes também da língua, né? Da língua. Aí eu faço o detalhinho da língua e vou preencher tudo de preto, porque como eu não pretendo pintar, eu já faço sombras pra gente ter uma noção. Então pinto aqui todo esse fundo, e aí deixo demarcada a linguinha, tiro o zoom, tá ficando bonitinho. Depois disso eu venho fazendo o acabamento do rosto, né? Aí eu venho com o pincel em 6.9, faço a voltinha do queixo, porque tem uma voltinha aqui no queixo, e fecho esse traçado. Depois que eu fechei o traçado, eu venho repassando para ficar marcado, o rostinho dele ficou desse jeito. E aí eu cismei que tá torto, não tava gostando, gente. Confesso que quando eu tava fazendo, minha vontade era não postar esse vídeo. Então eu venho com o pincel especial e tentei puxar mais pra baixo, né? Porque como eu falei pra vocês, não tinha isso. Sei lá, ficou parecendo um balão do Mickey, sabe? Não ficou parecendo o rosto do Mickey. Mas provavelmente eu vou pegar um outro tutorial do Pinterest, porque esse vídeo aqui é reproduzindo o tutorial de desenho do Pinterest. Inclusive essa referência aqui do lado eu peguei lá no Pinterest e aí eu tô fazendo pra ver se dá certo. Aqui eu tentei pegar o laço e aumentar a cara do Mickey, mas poxa, ele ficou com um carão, gente, ficou muito esquisito, sabe? Então eu achei que o problema de fato não tava nisso. Nessa parte eu reparei que o olho tava um maior e outro menor. Então eu medi ali, dei uma diminuída no olho. E depois que eu dei essa diminuída no olho, eu fecho ela bonitinho. Depois que eu fechei o olho, eu venho com a borracha e tiro o excesso e venho com o pincel novamente só para fazer o acabamento. Não ficou igualzinho o outro olho, mas ficou menor, o que deu uma diferença menos evidente entre os dois. Depois que eu fiz isso, eu puxo aqui a boquinha. E aí ficou assim o rosto dele. Aí aqui eu vou fazer o traçado do nariz. Ficou assim. Comenta aqui de 0 a 10 que nota merece e se inscreva no canal. Se você quiser dominar esse aplicativo, eu tenho o link aqui na descrição que é do meu curso, onde eu ensino vocês tudo que vocês precisam saber para dominar esse aplicativo em videoaula. E até o próximo!